O que você faria se Deus hoje falasse para você fazer uma mudança radical na sua vida? Uma mudança geográfica, por exemplo, ou uma mudança de profissão? O que você faria? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Graças e paz a você que me ouve, muito obrigado por ter conectado, tirado um tempo para fazer esse estudo bíblico junto comigo. O nosso tema de hoje é reconstruir. O nosso versículo-chave encontra-se em Esdras, capítulo 1, versículo 5. Então se levantaram os chefes de família de Judá e Benjamim, sacerdotes, levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Então aqui nós temos o povo já foi liberto do cativeiro, e Ciro emite um decreto para que todas as pessoas possam contribuir, ajudando com ouro, prata, roupas, gado e tudo aquilo que fosse preciso para construir o templo da casa do Senhor em Jerusalém. Então aqui nós temos Esdras, que está liderando esse povo, e não só liderando, como eles recebem uma grande quantidade de ouro e prata por doações. No capítulo nós podemos ler detalhadamente o que foi doado. Mas, curioso, é que Esdras em nenhum momento ele monta um poderio militar. Ele não monta um grupo armado. Então ele vai apenas confiando que Deus vai guardar o povo no caminho, porque era um caminho longo, era um bem de valor muito alto, e mesmo assim ele confiou em Deus. Quando eles chegam em Jerusalém, Esdras se depara com algo que deixa o coração dele muito triste. Os judeus que haviam vindo antes, que já tinham voltado antes, que também estavam no cativeiro, já tinham se dado em casamento com mulheres estrangeiras, mulheres pagãs. Aqui o contexto nos traz que não é o fato de casarem com mulheres estrangeiras, e sim casarem com mulheres pagãs, que estavam levando esses homens de Deus, esses judeus, a adorarem ídolos e assim enfraquecer a fé que o povo tinha em Deus, e poderia trazer muitos problemas bem piores. Não é à toa que eles foram levados em cativeiro exatamente por causa disso. Então aqui nós vemos que Esdras, ao momento em que ele fala com o povo, há um arrependimento verdadeiro. O livro de Esdras nos fala a respeito do arrependimento, a respeito do realmente ouvir a voz de Deus. Porque no primeiro capítulo nós temos o anúncio das pessoas que estão voltando de Babilônia para Jerusalém. Mas nem todos os que estavam na Babilônia, nem todos os judeus que estavam na Babilônia voltaram. Muitos deles tinham suas vidas, tinham suas casas. Também não só voltaram para Jerusalém as pessoas que não tinham constituído família, vida lá na Babilônia. Mas é importante ressaltar que nem todos voltaram, e que os que voltaram não eram todos, não eram pessoas que estavam sem nada para deixar para trás. Mas quando eles voltaram, eles, além de reconstruir o templo, eles reconstroem a identidade das pessoas com Deus, a verdadeira ligação do homem com Deus, através da aliança que foi renovada após eles divorciarem com as mulheres pagãs. Eles decidiram deixar essas mulheres pagãs e servir a Deus de todo o coração. Aqui nós não trazemos esse texto hoje para você, meu irmão, minha irmã, que pode pensar que se você é casado ou casada com uma pessoa pagã,
que você deve, Deus está falando para você divorciar dessa pessoa. Não faz isso. Você procura o seu pastor, procura aconselhamento pastoral para saber o melhor caminho a se tomar. É o que Deus une, que o homem não separe, né? Então, aí você vai ter que aprender a lidar, se tem uma forma de lidar, através de muita oração e transformação da sua pessoa. Mas o nosso tema é reconstruir o nosso relacionamento com Deus, a nossa aliança com Ele, para que fique firme. Nós podemos trazer isso hoje para as nossas vidas como cristãos também, entendendo que a mulher, né, o sentimento não é nada machista não, tá? Isso serve tanto para cristão homem como cristão mulher. Então nós poderíamos identificar a mulher como um sentido em que mesmo que você não seja casado, você tem um lado submisso dentro de você, né? Que nós somos a noiva de Cristo. Então, por comparação, nós podemos colocar a noiva personalidade, né? A personalidade nossa de alianças que nós temos com o mundo, alianças que nós já fizemos com o nosso interior. Ah, não, eu quero ouvir, eu gosto da banda tal. Aí você descobre que essa banda, os temas, quando você realmente começa a ouvir as músicas, a letra, você vê que é um tema que não te agrada, não faz parte de você. Então você abandona aquilo. Você começa a transformar em você mesmo. Quando você começa a perceber que tem coisas em você que você aprecia muito, que você gosta muito, que você ama muito, mas que não agradam a Deus. E que no momento em que você ouve Deus falando com você, você não só ouve, mas você também age. Esse estudo de hoje nos fala muito a respeito de não só ouvir, mas de agir. Porque assim como em Esdras, no capítulo 1, muitos judeus ali ouviram o chamado de voltar para Jerusalém, para a reconstrução do templo, muitos ficaram ali. E a mesma coisa hoje. Muitos estão sendo chamados, mas poucos são escolhidos. Nós temos que vigiar, meus irmãos, porque mesmo o que nós vemos no final de Esdras é que esses homens que estavam dando-se em casamento com mulheres pagãs eram homens de Deus, não eram homens esquecidos, não eram pessoas que não sabiam da lei. Então seria como nós hoje cristãos, que somos ativos, que vamos para a igreja, que louvamos a Deus, precisamos entender quando Deus fala conosco, quando o Senhor fala para a gente abandonar algo, deixar algo, mudar em algo. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. Graça e paz.